Esse vai ser um dos vídeos mais pesados que eu já fiz para o nosso canal. Nós vamos falar aqui de Levítico 20, punições para o pecado. Então, se prepare, aproveite, já se inscreva no nosso canal, curta, comente e simbora. Em Levítico 18, Deus deu as instruções acerca da vida sexual do povo, as relações sexuais ilícitas. E aqui ele vai falar agora das punições para o pecado. Pecou, o que vai acontecer? Então, no versículo 2, ele diz assim: diga aos israelitas, Deus falando para Moisés, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Era um costume da época entregar filhos para sacrifício vivo. Moloque era uma espécie de um deus, forma de cabeça de boi e corpo de homem. Ele era de prata muitas vezes, então ele era aquecido a temperaturas altíssimas. As pessoas começavam a tocar tambor, tambor, e o filho, a criança, era entregado vivo nos braços de Moloque. Então a criança berrava, urrava. A questão dos... é difícil de falar. A questão dos tambores era para os pais não desistirem com o grito de agonização e sofrimento dos filhos. Então eles faziam isso por causa de quê? Era uma questão de religião, questão de medo, era uma superstição de prosperidade, eles esperavam ganhar coisas em troca, prosperidade, segurança futura, fertilidade, pressão cultural, né? É irônico, né? Porque sacrificavam um filho em busca de fertilidade. É algo completamente incoerente, mas o diabo ele atua muito com a incoerência. O diabo é completamente incoerente, aqueles que o seguem são extremamente incoerentes, né? Aqueles que falam da cultura do amor, não, nós somos do amor, e são aqueles que matam, aqueles que atacam, é incoerência pura. Né? Pessoas que defendem o Hamas, né? Gays que defendem o Hamas, o movimento LGBT defenderam o Hamas, porque todos eles são esquerdistas, e o Hamas é um grupo que extermina gays. Então a incoerência no meio das pessoas que não seguem a Deus é algo que é gigantesco, nós vamos ver mais aqui sobre isso. E hoje, como é que é hoje em relação a isso? Como que a gente vive hoje entregando os filhos a Moloque? Sabe como isso acontece hoje? Acontece de duas formas. A primeira é através do aborto. O aborto, você está entregando o seu filho a Moloque. Eu lembro que eu fiz uma vez um evento, um curso com a minha esposa, e a gente participou de uma dinâmica que era de renascimento, onde a gente voltava a sentir as sensações do útero. Tudo que acontece na nossa vida, desde a nossa concepção, está tudo gravado, está tudo registrado no nosso consciente. E aí, eu estava segurando ela numa piscina, tinham várias pessoas, e aí estava algo muito profundo, algo muito forte, e aí o instrutor lá foi pedindo para voltar. Volte agora, vamos lá, um mês de concepção, 2 meses, tal, 4 meses, nada. Por volta do sétimo mês de gestação, por volta do sétimo mês, ela sentiu uma dor muito grande. Ela, ai. Não entendia o que estava acontecendo. E ela sentiu muita dor. Ela sentindo, aí teve o oitavo, teve o nono, e aí teve o nascimento, né? O renascimento, onde ela nasceu. Depois fui perguntar para ela, amor, por que você sentiu tanta dor? Por que você gritou tanto com 7 meses? Aí ela lembrou que a mãe dela tentou aborto aos 7 meses. Então ela sentiu toda aquela dor da agulha que tentou matar ela. A criança sente toda a dor. Quando alguém comete um aborto, comete um assassinato. Está entregando os filhos a Moloque da mesma forma como acontecia há 3 anos e meio atrás. E a criança, ela sente as mesmas dores. Aquele ser inocente dentro da barriga, sentindo as mesmas dores. Então não é à toa que Deus fez isso aqui. Deus fez isso aqui para nos lembrar, para nos alertar que isso ia acontecer sempre. E quero falar de uma outra notícia aqui, que é a segunda parte do que acontece hoje em relação a entregar os filhos a Moloque. Trump acaba de declarar toda a agenda globalista de imigração como uma operação de tráficos de crianças na ONU. 300 mil crianças desaparecidas sob o governo Biden. E aí fala de desvio de dinheiro e tal. Crianças sendo entregues para sacrifícios. Então, até hoje, isso acontece. Aqui nos Estados Unidos, a gente vive em um lugar que é um dos maiores índices de tráfico de crianças. Essas crianças, elas são traficadas para
3 objetivos. Para práticas sexuais, né? Comércio sexual, doação de órgãos e sacrifícios. Então hoje, infelizmente, Levítico 20, de 2 a 4, está mais vivo do que nunca. Isso infelizmente acontece hoje e é uma prática, seja no aborto, seja na consagração de crianças para rituais malignos, rituais satânicos. Então, seguindo aqui dizia, se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um de seus filhos a Moloque e deixará de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Então, para Deus isso era horrível, Deus jamais ia permitir uma coisa dessa, Deus jamais ia ficar indiferente a uma coisa dessa. Então, se por acaso você fez aborto por algum motivo, existem casos raros de exceção, quando a mãe vai morrer, ou o filho e tudo, geralmente escolhe-se a mãe, tudo, mas são bastante exceções. Se você já fez, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus porque você matou sangue inocente e você pode sofrer as consequências até hoje. No versículo 6, voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Então aqui Deus contra as práticas de mediunidade. Hoje, onde é que está a mediunidade? No espiritismo, cartomantes, tudo que não tem Jesus como Senhor e Salvador, na Umbanda, no Candomblé, todas essas práticas, porque são práticas que parecem, né, que são boas, né, parece que está fazendo bem, só que no fundo nós sabemos que eles estão exaltando ao demônio. E não tem meio papo para isso. O mundo espiritual é muito sério, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está num lugar que tem somente Jesus como Senhor e Salvador e mais nada. Ah, mas na minha prática, lá no meu terreiro, a gente fala de Jesus, mas fala de São Jorge, mas fala de não sei o quê, fala de Exu Caveira, fala de Exu Mirim, fala de as pessoas como cavalo, e faz sacrifícios, e faz danças, e tem um tanto de coisa, tem um tanto de objeto, e tudo. Não tem Jesus como Senhor e Salvador. Estão cultivando a demônios. Todo espírito que aparece ali são demônios, são entidades malignas. Ou você renuncia isso tudo, ou você vai para o inferno, onde há choro e ranger de dentes, e não vai ter volta. E não tem volta. Você tem uma chance somente nessa vida de servir somente a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e mais nada. Deus é muito claro contra a idolatria. Não adorar nenhum ídolo, não adorar mais nada a não ser Ele. E Deus não faz isso porque Ele é um ser carente. Eu quero que me adore, não. Ele faz isso para o nosso bem. Deus não precisa de nós, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa do nosso culto. Mas toda vez que a gente faz isso, é para nós, é para o nosso bem, é para que a gente se preserve santo. Seguindo aqui, ele pede a consagração, versículo 7, versículo 8, obedecer aos decretos, versículo 9, se amaldiçoar o seu pai vai ser executado. No versículo 10, se cometer adultério com a mulher de outro homem, também deverá ser executado. No versículo 11, se o homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou o seu pai, merece a morte. Versículo 12, se deitar com a sua nora também merece a morte. No 13, se deitar um homem com outro homem, e aqui também a gente inclui mulher com mulher, também deverá ser executado, pois merece a morte, as relações homossexuais. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, relações com animais também merecem ser punidas. Se deitar com a mulher durante a menstruação, a gente sabe que a menstruação ela é a eliminação de várias toxinas da mulher. Então, por questão de higiene, por questão de saúde, de preservação, e até por causa do sangue que é sagrado, Deus abomina uma relação sexual quando há menstruação. Tem muitas pessoas que gostam de fazer só nessa época. Então, são pessoas que estão tomadas por demônios, pessoas que não têm o Espírito de Deus, que gostam dessas práticas, que Deus já colocou aqui na Bíblia, que é repugnante essas práticas. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe. Então estão aqui todas as consequências. Vai ser eliminado do povo, deverá ser eliminado. E aí, no final, termina assim, no versículo 26 de Levítico 20. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu os separarei dentre os povos para serem meus. Então Deus falando aqui, eu sou santo, sejam como eu.
Use da santidade, vençam a carne de vocês. É como Paulo fala em Romanos lá, que nós devemos vencer a carne, esmurrar o nosso corpo, esmurrar esses desejos que a gente tem. Como que eu posso, Luiz, então, vencer a carne? Você pode vencer a carne se você acorda cedo, ora, se você jejua, se você busca a palavra, se você está no ambiente que pessoas buscam a palavra. Então, o ambiente que você está faz muita diferença. Ande no ambiente de pessoas que buscam a Deus. O ambiente é muito forte. O ambiente é sempre mais forte que você. Se você está num ambiente de pessoas esquerdistas, que defendem aborto, que defendem Hamas, que defendem essas coisas demoníacas. Sabe, quando aquele livro lá, o filme, O Som da Liberdade, que fala justamente da denúncia contra o tráfico infantil, ele estourou esse filme. Quantas pessoas tentaram cancelar eles? Caraca, como é que alguém pode cancelar um filme que está defendendo o combate ao tráfico infantil? Então, cuidado com essas pessoas que têm essas opiniões. Você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa entender as coisas do ponto de vista espiritual. Se você tiver com dúvida, fala assim, Deus, abra os meus olhos espirituais para essa situação. Como eu devo proceder? Deus vai te dar resposta. Então, cuidado com as pessoas que você anda. As pessoas podem te levar para o buraco. Quantas pessoas bem intencionadas, filhos de pessoas bem intencionadas, muitas vezes vão para uma faculdade pública, por uma universidade pública e se corrompem completamente. Porque ali é um antro de ideologias marxistas, ideologias demoníacas, ideologias que querem acabar com a família, que querem acabar com a relação homem e mulher, que usam drogas, que praticam feitiçarias, praticam as piores coisas, as coisas mais depravadas possíveis. Cuidado! É melhor você deixar de fazer uma faculdade. Hoje, eu pagaria o preço que for para um filho meu não estar na faculdade pública. Eu não vou deixar meu filho nem fazer vestibular para uma faculdade pública. Ele jamais vai passar perto, nem para evento lá, entendeu? Nem de carro para pegar atalho. Lá em Belo Horizonte, a UFMG muitas vezes é um atalho, né? Você vai passar para um lugar ou outro, você corta caminho. Nem para cortar caminho. São lugares detestáveis hoje, as universidades públicas. E eu já estudei numa delas já, por um período. Na época não estava tão corrompida como hoje, mas lembrando, dava para ver. Então, o ambiente. Você tem que andar com pessoas que estão buscando a Deus. Busque células, busque igrejas sérias, busque pessoas tementes à palavra, busque vídeos na internet que vão te ajudar à luz da letra. E aqui, finalmente, Levítico 20, 27 diz: os homens ou mulheres que entre vocês forem médiums, estou falando mais ou menos, novamente, dessas práticas espiritualistas, espíritas, candomblé, terreiros, umbanda, xamanismo, budismo, todas essas práticas aí, idólatras, vocês terão que ser executados. Então, na opinião de Deus, do Todo-Poderoso, que criou você, quem pratica isso deverá ser executado. De tão horrendo que é isso, de tão terrível que é isso. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Amém, gente? Então essas coisas não se brinca. Infelizmente o mundo hoje, que é comandado pelo maligno, ele deturpou essas coisas para que a gente não tenha esse discernimento. Poucas pessoas falam desse jeito que eu falei, porque as pessoas têm medo, porque o mundo ele é tão profundo esse assunto, gente, que é até desafiante falar, porque as pessoas estão tão alienadas hoje. Por exemplo, se eu falar para você hoje aqui que eles colocam flúor na água, porque o flúor, ele calcifica a sua pineal, o flúor, ele gera no corpo uma capacidade de você não se revoltar, de você ficar meio que anestesiado. E aí você está sempre consumindo um pouquinho de flúor, então você fica aquela pessoa mais passiva. Você sabia disso? Sabe? É tanta coisa que acontece, tanta coisa desse mundo que eles colocam para nos deixar deteriorados que não dá nem para falar aqui. Mas o que dá para te falar é o seguinte: se você buscar Deus, se você procurar Ele em verdade, em espírito, buscar Ele de todo o seu coração, Ele vai te revelar muita coisa. Que Deus possa te abençoar, abrir os seus olhos espirituais e que você não passe pelo pecado. Porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus te abençoe.